Pessoal, a gente começa falando de uma pesquisa da Genial Quest que aponta o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliado como positivo por 40% dos entrevistados. Essa pesquisa foi divulgada ontem à tarde. Outros 24% dizem que a administração do petista é regular. 20% considera negativa. Não sabe ou não respondeu, 16%. A maior avaliação positiva é na região Nordeste, com 62%. A menor é na região Centro-Oeste, com 29%. No Sudeste e no Sul, são 34%. Na região Norte, 35%. Eduardo Costa, a primeira pesquisa, então, avaliando o governo do presidente Lula. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu uma vez ouvi uma analogia de começo de governo com transporte de porcos. E eu gostei muito disso, até porque meu pai era caminhoneiro e já transportou porco, eu sei como é que funciona. Atenção, hein? Nós estamos no tempo das redes sociais, é um perigo. Eu não estou comparando o governo Lula com um caminhão de porcos, não, tá? Eu estou comparando qualquer início de uma administração. Porque como é que funciona, Júnior? Você que é da roça, me compreende bem. Quem não é como Kertz, meio Bortoleto, a gente tem que explicar. Bota 40, 50 porcos no caminhão, na carroceria do caminhão e sai. Na primeira curva, se o motorista não for bom e cuidadoso, toma o caminhão. Toma. Com o tempo, eles vão cansando, deitam, um encosta no outro, a carga vira carga e sai pro cimento. A carga assenta que a gente fala. Assenta. Então, todo começo de governo é isso, gente. É isso, é muito natural. E quando se trata de um governo mais à esquerda, de petistas, e nesse clima que se criou no Brasil desde 2014, era natural que começassem atirando. Outra coisa, ele bota no governo gente de todas as matizes. Bota de um lado um Haddad e do outro um Lupe. Resultado, foi um começo de falas muito esquisitas contra teto de gastos, dizendo eu gasto o que eu quero. Aí um ministro falou que ia fazer uma reforma disso, o Lupe falou que ia fazer a antirreforma da Previdência. Ficou todo mundo assustado. Tiraram a Petrobras do plano de privatização. Ficou tudo muito assustado. Para complicar, ele começou com o resquício daqueles episódios lamentáveis lá do dia 8 de janeiro. Então, isso tudo junto, mais o fato, agora recente, dessa briga com o Banco Central, eu diria que, por enquanto, está um governo muito mais de discurso, de falas, de duas viagens, do que propriamente de ação. É bom saber que o Minha Casa Minha Vida está voltando, é bom saber que outros projetos sociais vão voltar, mas, por enquanto, eu não me sinto à vontade para dizer que está nem irregular, nem ruim, nem bom. Está um falatório danado e pouca prática. Ô, Mal Camargos, o Eduardo está dizendo que está cedo ainda, é isso? Bom dia para você. Bom dia. Não está cedo, não. O governo já está chegando no final do seu segundo mês, já começa a dar sinais de em que caminhos vão, e o eleitor vai mostrando não só o sentimento em relação ao que foi feito, mas também uma expectativa de futuro. A própria pesquisa da Quest também pergunta sobre a expectativa, e as pessoas têm esperança que este ano seja melhor, que a inflação seja diminuída, que as condições financeiras em casa vai melhorar e que vai manter os seus empregos durante o ano. Ou seja, as pessoas estão com uma expectativa positiva em relação à economia. O que salta aos olhos para mim, Júnior, é que o governo Lula tem como uma oportunidade. 40% já avalia o governo ótimo ou bom, ou seja, estão gostando do que estão vendo até o momento. Tem 20% que não estão gostando, ou seja, eles têm que ser convencidos com o passar do tempo ou, às vezes, até deixar para lá, uma vez que, independente do que o presidente fizer, provavelmente não passarão a avaliar de maneira positiva o presidente. Mas tem aí 40% da população que precisa de diálogo. É o perfil do Eduardo, que está aí esperando, que se incomoda com algumas coisas, que reconhece algumas políticas públicas. O governo precisa dialogar com este para aumentar a sua avaliação positiva. Muitos disseram que com a polarização seria impossível qualquer governo da agora para frente alcançar 50% de avaliação positiva. Com esses números, o governo Lula pode ter essa meta, trabalhando bem, mostrando o trabalho e sabendo fazer comunicação. Ô, Leonardo Bortoleto, quando eu olho para os números, eu vejo quase que um reflexo das eleições. Bom dia para você. Eu juro, me permita endossar. A expectativa existia antes e os 40% existiam antes. Sim. Bom dia para todo mundo, obrigado por mais uma oportunidade aqui na Itatiaia. É uma fotografia exata daquilo que foi as eleições. Quando a gente vê aqui os 24%, nós temos que lembrar que a gente não vota só em quem está ótimo. A gente vota naquele que a gente acha que é menos pior. E aí acaba dando a eleição, juntando com os 40 que acham que está ótimo. São 30, 40 dias de avaliação, Júnior. Eu acho que não é nem concordando com o Eduardo e discordando do Malco, não, mas é dentro dessa expectativa. Todo novo ciclo gera esperança.
Todo mundo está ali num compasso de espera por alguma atualização que verdadeiramente impacte. Tudo que foi feito, quem entende muito de política, quem entende muito de economia, consegue ver a sinalização que está sendo dada. A população vai começar a sentir daqui a um tempo e aí talvez esses números mudem. Ô, Ricardo Kertzmann, quando a gente compara com outros governos, de outros inícios de governo, né? É mais ou menos nesse sentido, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Perfeito o que você acabou de falar. Eu, antes de começar o programa, eu estava justamente dando uma pesquisada como que se deu o início do governo do ex-presidente Bolsonaro, e os números são muito semelhantes. Lá naquele comecinho, o presidente Bolsonaro, ele era avaliado, né, positivamente por 36% da população. O presidente Lula hoje está sendo avaliado por cerca de 40% da população. Como eles mesmos dizem, dentro da margem de erro está tudo igual. Assim como também os números de quem avaliava de forma regular também eram muito próximos. Eu acho que até hoje o presidente Lula, o governo, não mostrou nada nem de muito bom nem de muito ruim, que a população possa fazer o seu veredito. Eu acho que, como a gente acabou de falar, os nossos colegas acabaram de falar, tudo isso ainda é reflexo da eleição que acabou de passar. Então, é esperar um pouco mais, né? Pra gente ter uma avaliação mais certeira. Claro, até porque o Eduardo bem disse, na prática a gente não teve nada, a gente teve muito falatório e, a meu ver, um falatório muito negativo. Pessoal, Belo Horizonte amanhece com mais uma greve, todas as estações do metrô de Belo Horizonte fechadas nessa quarta-feira. Nessa greve dos metroviários, a categoria é contra a privatização do metrô e pede a revogação do leilão realizado no dia 22 de dezembro de 2022. Ricardo Kertzmann, o leilão já aconteceu. Todo mundo sabe qual foi o resultado do leilão. Não é uma greve que não vai levar em nada? É interessante que o principal motivo, né, Júnior, que a gente não tem, os trabalhadores dizem, a gente não tem garantia de emprego. Eu pergunto, caramba, eu também não tenho garantia de emprego. Eu vou começar a fazer greve aqui na Itatiaia porque eu não sei se amanhã, a depender do meu comentário, a direção da rádio vai querer me manter ou não. Se eu fizer isso, sabe o que vai acontecer? Eu não vou ter, não terei a garantia de estar empregado, eu serei mandado embora imediatamente. A questão é que com essa turma, como a gente, que é o patrão, não pode mandá-los embora imediatamente, cabe a nós, o cidadão, quem usa o transporte público, ficar à mercê desse tipo de chantagem. Se não tiver uma garantia de emprego, então eu vou fazer greve, prejudicando as pessoas que precisam trabalhar, precisam estudar, precisam ir ao hospital, precisam se locomover pela cidade. E o pior ainda, essas pessoas é que pagam o salário dessas pessoas que estão fazendo greve. Eduardo Costa, eu recebi uma mensagem um pouco mais cedo no meu Instagram. Estava até tentando encontrar aqui, mas são muitas mensagens, eu perdi nela. Mas basicamente, o ouvinte dizia o seguinte: ontem anunciaram uma greve, eu não fui, os trens rodaram. Hoje não anunciaram nada, eu fui e estava fechado. Eu fico pensando na cabeça nessa pessoa, sabe, no usuário, que sofre demais. Ontem estávamos aqui discutindo que não mais do que 1.000 delinquentes, vândalos, vagabundos, marginais, que se dizem torcida organizada, infernizam a nossa vida. 1.000. Hoje estamos discutindo que 1.000 trabalhadores não se conformam com uma decisão legal que foi dentro dos trâmites legais e que resultou numa transferência do serviço da iniciativa privada, porque resta provado, como dizem os tribunais, resta provado que o que está aí é ruim, tem 22 anos sem investimento. Agora, o que me espanta é saber que nós somos 2 milhões e muito em Belo Horizonte, 5 milhões na região metropolitana, reféns de qualquer movimento de 100 pessoas que param a cidade. E aí, Bortoleto, a greve tem razão, não tem razão? Como é que você lê mais uma greve do metrô? Hoje é o selo da desorganização, né? A desorganização de alguém que reclama de uma coisa que já aconteceu, de que executa uma greve numa data que não estava combinada porque não conseguiu executar no dia que estava previsto. Veja que loucura que tá essa questão. E faz de propósito no dia que as pessoas vão estar na rua de noite. Exatamente, para poder impactar. Ou seja, isso, nesse tipo de greve, ela só tem uma intenção: causar bagunça. Causar balbúrdia, discussão, conversa que não vai render nada de propositivo. Porque é fato, vai ser privatizado. Mauro Camargos, até que ponto os funcionários estão certos? Até que ponto uma greve como essa, depois de tudo que já tramitou, pode ajudar em alguma coisa? Como é que você analisa isso? Júnior, uma greve tem que ter uma liderança e uma pauta clara. Neste movimento temos liderança, temos uma pauta, mas a pauta é inatingível. O que negociar?
É irreversível a privatização. Vão ficar parados até quando? Até quando Belo Horizonte continuará com seu escasso metrô sem funcionar? Pensem bem no carnaval, onde os Ubers trabalham com tarifa dinâmica, onde os táxis aumentaram o valor essa semana. O metrô ainda é o meio de transporte que vai segurar a demanda ao valor de R$ 4,50. É um veículo de transporte fundamental neste momento, que garante uma certa estabilidade e garante diversão para quem vai circular na cidade nos dias de folia. E vem essa greve. Greve que não tem como entregar nenhum resultado para os grevistas e muito menos para a população. Na verdade, para a população o resultado está aí, o caos, o desprezo. A entrevista que a Itatiaia fez hoje com a senhora indo ao hospital e não conseguindo pegar o metrô mostra o drama de quem precisa usar o meio de transporte e não tem acesso por uma questão de uma defesa de um privilégio de alguns que sabe que esse privilégio não vai ter mais, uma vez que o metrô necessariamente será irreversivelmente privatizado. Pessoal, 8 horas e 51 minutos, vou virar a página aqui e ontem, mais uma vez, um temporal aqui em Belo Horizonte, região metropolitana. Inclusive a capital está em alerta de desmoronamentos e deslizamentos, segundo a Defesa Civil. Após esse temporal que atingiu a capital e também, repito, a região metropolitana, principalmente aquela região oeste, pegando um pedaço de Contagem, Barreiro ali, em alguns pontos choveu até granizo. Pessoas, Eduardo Costa, viveram momentos de pânico. A gente acompanhou no Jornal da Itatiaia, até pessoas mandando mensagens falando: olha, eu estou despedindo aqui porque realmente parece que eu vou morrer. Pesado, né, tudo isso? Pesado, sabe, Júlio? Eu não sei se... Eu devo ter comentado com você, com o Késsima também. O Botoleto não estava aqui ontem. Anteontem eu assisti em Nova Lima a maior chuva que eu vi na minha vida. Porque eu sou um cara acostumado com chuva forte que passa rápido e chuva fina que demora. Eu vi um temporal com granizo de 2h30. Eu nunca vi isso. Fiquei impressionado. Ontem eu estava mais na região de funcionários e fiquei impressionado de novo com os vídeos que recebi de Contagem. Então, gente, aquilo que foi previsto desde os anos 70 e que tem sido repetido por meteorologistas, climatologistas, aquecimento solar aquecimento dos oceanos, da terra, isso é verdadeiro. Mais e mais nós teremos uma chuva concentrada, ela virá em pancadas. Todas as cidades vão sofrer, mas aquelas que são como um caldeirão, caso de Belo Horizonte, aquela água vem todas das partes altas para as partes baixas, vão sofrer muito mais. E nós estamos despreparados. O discurso poderia ser muito mais longo, mas olha, começou a chover, ficou preto o céu, temos que tomar cuidado dos nossos, dos amigos, dos vizinhos, de todos nós. E hoje, Júlio, especialmente hoje, eu quero mandar um recado para o comandante-geral da Polícia Militar, para descobrir o mais depressa possível os militares da Rotan que desviaram do seu trabalho, que é de ronda ostensiva, para salvar o tio e o sobrinho ontem. Eduardo, isso é obrigação deles. É obrigação que nem sempre é cumprida, porque o cara tem outra missão. Ele passa de liso e fala: vou cuidar da minha vida. Eles, sabendo que o bombeiro não chegaria a tempo, arranjaram uma corda e salvaram o tio e o sobrinho. Este é o agente público que merece a farda, merece o salário e merece uma homenagem. Esse tem que ganhar a medalha de Inconfidência, não é ficar mandando para mim e para o Juninho, não. Pois é, o que o Eduardo falou, o Renato Rios Neto acompanhou. Vamos ouvir. Sérgio Eduardo, de 56 anos, e o sobrinho dele, Henrique Xavier, de 21, estavam em um Ford Ka quando foram surpreendidos pela enchente que arrastou o carro. O veículo ficou preso em um guarda-reio, prestes a cair no córrego Ferrugem. Eles fizeram vídeos desesperadores mostrando a situação, vídeos que estão em nossas redes sociais. O rapaz de 21 anos chegou a fazer até mesmo um áudio despedindo dos pais. Eu falar que se aconteceu guardando meu canal, mostra mãe esse áudio, eu amo ela demais. Meu pai também eu amo ele demais, minha menininha. O que eu tenho são eles, me amo, eu amo eles demais. Nesse momento passava uma viatura da Rotan que conseguiu salvar os dois. Ô, Bortoleto, pesado, né? Dá uma certa angústia, não dá? É angustiante. Depois eu ouvi a entrevista completa, depois de resgatado desse jovem. Você vê o desespero. Quero fazer só uma observação aqui, sabe, Júnior? Entra ano, sai ano, entra outro ano, são as mesmas notícias, eu escuto as mesmas coisas. Eu até tinha uma esperança, porque quando o Calil foi candidato, ele falou que estava resolvido. Eu achei que realmente estava resolvido, embora eu não acreditasse muito. Tá aí a prova. Para poder resolver, tem que ter gente séria, com um projeto sério
e de colocar o dinheiro público onde precisa ser colocado. São nessas horas que se levantam as pessoas perguntando, no carnaval tem dinheiro para poder fazer isso? Não tem. Ô, Mal Camargos, é lógico que foi muita chuva num pouco espaço de tempo, mas realmente a cidade não está preparada. A cidade não está preparada, mas assim, Eduardo Costa estava destacando o papel dos agentes da PM e da Rotan no salvamento do Chico e do sobrinho, mas eu queria destacar também a Defesa Civil ontem. Ela conseguiu ir fechando as ruas, minimizando o risco que a tragédia fosse muito maior. Além dos alertas nos celulares, que foi mostrando que a chuva seria forte, no meio da chuva ela falou que seria mais intensa ainda, alertou para o granizo e depois se antecipou, fechando algumas avenidas da cidade, evitando uma tragédia ainda maior. Se a gente não pode minorar o problema, lidar com o problema, uma vez que, como o Bortoleto disse, ele é histórico e se repete a cada ano, nós temos que minorar as suas consequências. E a informação que a Prefeitura trouxe ontem através da Defesa Civil foi muito importante para que a tragédia fosse menor do que foi para a cidade. Bem lembrado pelo Malco, Ricardo, todo o trabalho não só da PM, dos bombeiros, mas também da informação da Defesa Civil de Belo Horizonte, também a Defesa Civil Estadual, que olha, se a gente estiver acompanhando ali no dia a dia, a gente consegue pelo menos se proteger da melhor forma. Muito perfeito, muito bem lembrado pelo Malco, sim. Eu mesmo vi diversos alertas desses durante o dia. As cenas ontem foram tão pavorosas, né? E o Eduardo também lembrou bem, na noite anterior, na tarde anterior, a gente já tinha vivido, quem mora na região aqui de Nova Lima, a gente já tinha vivido horas de verdadeiro pânico. Eu mesmo, Eduardo brincou ontem, fui vítima de uma pedrada de gelo na careca, que tá cortada até hoje. Ontem, eu também, por coincidência, como o Eduardo estava na região de funcionários ante a tarde, olhava pela janela e não conseguia acreditar, porque a gente não via o outro lado da rua. Eu fui dar uma olhada, eu falei, eu nunca vi uma chuva dessa. Deve ter sido a maior chuva da história de Belo Horizonte, mas não, gente. A chuva de ontem, segundo os dados oficiais, ela despejou sobre nossas cabeças cerca de 98 milímetros. A de 2020, né, de 23 de janeiro de 2020, foi quase o dobro, 172 milímetros. Quando a água vem desse jeito, a gente reclama muito e temos que reclamar mesmo da precariedade da infraestrutura urbana, da canalização dos córregos, tudo isso que a gente já sabe, mas quando vem água desse jeito, não tem o que fazer. Parabéns para as autoridades que cuidaram da população, da Defesa Civil que emitiu os alertas e ajudou a minorar o problema todo. Ô Eduardo Costa, bolsonaristas que agrediram jornalistas na Raja Gabalha aqui em Belo Horizonte, acho que todo mundo vai lembrar das imagens, né? São alvo de operação nesta quarta-feira. O principal alvo é Esdras Jonatas dos Santos, um dos articuladores do movimento. Os policiais foram até uma residência que seria dele, lá no bairro Santa Amélia, na Pampulha, mas ele não foi encontrado. A informação é que ele está fora do Brasil. Precisa disso tudo mesmo em torno do que foi feito ali ou está meio espetáculo? Não, precisa disso e muito mais. Eu mesmo entrevistei esse infeliz umas 30 vezes, morrendo de dó dele quando as lojas dele eram furtadas, ele chorando. Agora ele estava lá invadindo a rua. Ele estava fazendo uma manifestação. Sim, que fizesse no passeio. Ele estava invadindo a rua, na porta de uma corporação militar, e eu não tive notícia de nenhum oficial punido por isso. E o jornalista foi lá fazer o seu papel, ele cuspiu na cara de um, tomou a máquina de outro. Merece cadeia, sem perdão. Ele e os outros. Tem um moreno, eu preciso saber o nome dele, ver se identificaram, um moreno que saiu espancando todo mundo. Esse que eu tô doido para saber que dia que vai ser preso. Ô Malco, rapidamente, como é que você lê essa nova operação em torno de tudo aquilo que aconteceu lá na Raja? Os que estavam lá clamavam por democracia. E não há democracia sem imprensa livre e circulando, levando a todos que não estão lá o que está acontecendo de fato ali. Qualquer agressão a um jornalista é uma agressão à sociedade. Foi isso que eles fizeram e por isso devem ser punidos. Bortoleto, e quando você olha para essa situação toda, diversas operações acontecendo aí pelo Brasil, chamada Lesa Pátria, né? Essa é um braço aí, vamos dizer assim, também dessa Lesa Pátria, em torno das pessoas que estavam pedindo golpe de Estado, tomaram conta da rua e inclusive agrediram alguns profissionais. Tem que saber separar o joio do trigo e lugar de bandido é na cadeia. Então tem que continuar averiguando, sabendo quem é que são realmente líderes que fizeram com que essa movimentação perdesse conotação. E eu acredito que muitos lá estavam com senso democrático e aproveitaram da situação para poder fazer esse tipo de coisa. Seja de qual lado que for, alguém que excede o limite tem o rigor da lei. E aí, Ricardo, para a gente arrematar isso? E aí que esse é um caso daqueles que são valentões, né? Quando estão em grupo e depois vira carneirinho quando está sozinho, quando a polícia está atrás. Assim como ele, tem muita gente foragida do Brasil com medo de se ter que encarar a justiça pela frente.
Ponto final no nosso Conversa de Redação, que hoje teve Eduardo Costa, Mal Camargos, Ricardo Kertzmann e a participação especial de Leonardo Bortoleto.